Oi gente, tudo bem? É uma alegria estarmos juntos aqui outra vez para mais um vídeo super importante. Hoje nós vamos falar sobre uma doença muito comum que infelizmente não se tem muita informação sobre ela, é o AVC, o acidente vascular cerebral. É uma doença muito comum, como eu falei, para vocês terem uma noção, de cada 4 pessoas, uma terá um AVC. Quando eu tomei ciência desse número, eu fiquei bastante assustado. E para a gente tratar desse assunto, a gente tem aqui o nosso querido irmão, amigo, Dr. Guilherme Abrão. E provavelmente você não deve saber, o dia 29 de outubro é o Dia Mundial do AVC. Então eu quero começar essa conversa aqui com o Dr. Guilherme Abrão, que vai nos passar algumas informações importantes iniciais dessa doença. Oi, Fabrini. Oi, pessoal. O AVC ele é a segunda causa, né, de morte no mundo, né? E a principal causa de dependência funcional, onde 70% dos pacientes que sofreram um AVC vão ter uma necessidade de alguém por perto para viver. Ou seja, além de ser uma doença comum, ela inviabiliza a pessoa definitivamente, Sim. num alto índice, num número muito elevado, ou seja, é uma doença caríssima em todos os sentidos, né? Sim, além dela atingir a pessoa, né, ela tem um cunho socioeconômico, né, e familiar, sobretudo, muito importante. Porque atinge toda a família, Sim, né? sim. Existem alguns dados que mostram que grande parte das pessoas que estão envolvidas com pessoas que tiveram AVC também deixam de trabalhar. Nossa, loucura. Esse índice é bem elevado também. Né? Eu mesmo tive meu pai que teve um Sim. AVC, né? Isso debilitou para sempre o meu pai, de maneira que ele mesmo sendo médico não podia mais fazer cirurgia, não podia. Ele tinha que trabalhar como perito do INSS, mas o AVC impediu, incapacitou-o como cirurgião, né? É muito mais comum do que a gente tem conhecimento, como você mesmo disse. O número foi assustador que você me passou, né? Todo ano são milhões de pessoas que são atingidas pelo AVC no mundo inteiro. As pessoas não sabem, a gente pensa que é infarte, a gente pensa que é uma outra coisa, Derrame, né? A gente não tem noção disso. Eu queria que você dissesse para a gente quais são os fatores de risco que estão aí entre os principais que desencadeiam essa doença. O AVC, né, assim como as outras doenças cardiovasculares, os fatores de risco eles são muito semelhantes. A gente tem a hipertensão arterial, que é a pressão alta, o diabetes, né, o aumento do açúcar no sangue, o colesterol, o cigarro, a fibrilação atrial, que é a principal arritmia cardíaca, o uso, né, de álcool diário ou em quantidades elevadas, a ausência de práticas de exercício, a obesidade. Ou seja, pelo que você está falando, uma grande quantidade de desencadeadores da doença tem a ver com o estilo de vida. Sim. Ou seja, é uma doença que pode, com uma certa facilidade, ser evitada? Sim. Simplesmente melhorando os hábitos. Até 90% dos casos de AVC poderiam ser evitados se a gente tivesse um controle adequado desses fatores de risco que a gente acabou de citar. Fumo, exercício físico, alimentação, Isso. sem falar no mundo estressante Pressão que a gente alta, vive. o estresse é um fator de risco também considerado. E a parte genética, existe alguma relação ou é pequena? Então, Fabrini, a gente tem 2 tipos de AVC. Né? A gente tem um AVC hemorrágico, que é quando você tem uma artéria, um vaso sanguíneo no cérebro que rompe. Ok, e inunda uma parte do cérebro. Sim, de sangue. Foi isso que meu pai teve. Isso. Esse tipo de AVC, ele é associado à pressão alta, a aneurismas, a malformações. E aí você tem, nesse tipo de AVC, mais um componente genético envolvido. Tá? Entendi. Sendo que 85% dos casos de AVC, eles são do tipo isquêmico. Não são hemorrágicos? Não. É quando você tem um bloqueio, né, um entupimento de uma artéria no cérebro. Tá? 85%, a maioria dos casos, são de AVC isquêmico. A gente tem que levar em consideração que a mortalidade do AVC hemorrágico ela é muito elevada. Ou seja, o que deixa o sangue, isso para o pessoal entender, o que deixa sangue numa parte do cérebro, ele tem uma letalidade muito alta. Muito alta. Sendo que somente 30% dos pacientes que tiveram um AVC hemorrágico, né, eles vão passar por isso sem nenhuma sequela. Só 30% atravessam e não ficam com sequela. Sim. Ou seja,
Mais uma vez, é um número arrasador. Sim. 70% vai ficar com algum tipo de sequela. Ou vão a óbito. Ou vão a óbito. falecer. Tá? Absurdo. E só para você ter uma ideia, Fabinho, quando a gente tem uma obstrução de uma artéria no cérebro, cerca de 2 milhões de neurônios morrem a cada minuto. Peraí, isso é muito importante. Então, você está dizendo que quando há uma obstrução de uma artéria, o nosso cérebro perde até 2 milhões de neurônios por minuto. Ou Pela seja, falta de oxigenação que o tecido loucura. cerebral sofre. Que loucura. Então, você vê, pelo que eu estou entendendo, o problema não é só uma sequela de ordem motora, mas também cognitiva, Sim. porque isso vai afetar também a cognição da pessoa. Sim, sim. Né? Incrível, incrível. Inclusive, Guilherme, a gente teve o caso do técnico do Vasco, Ricardo Gomes, que teve um AVC diante das câmeras, né? Sim. No seu olhar de médico, o que foi importante ali? Eu acho que o mais importante foi que, primeiro, é o que você falou, visivelmente, a gente observava que ele estava, né, existia alguma alteração, né, física nele, e a retirada dele, né, para o hospital rapidamente. O tempo é fundamental. É fundamental. A gente tem uma expressão que a gente utiliza que tempo é cérebro. Tempo é cérebro. A gente utiliza muito isso. Tempo é cérebro. O tempo realmente, sempre ouvi falar que o tempo, em alguns casos, no caso de um AVC, também é muito importante. Tá. Então, eu queria que você explicasse pra gente quais são os sinais de que uma pessoa está tendo um AVC. Existem 3 sinais, né, que são bem fáceis de serem caracterizados, né, de serem vistos num paciente que está tendo um AVC, que são a boca, ela fica torta. Na mesma hora. Na mesma hora, tá? O paciente tem uma dificuldade de levantar um braço, ou esse braço fica adormecido, e ele tem uma dificuldade de falar ou de compreender a fala. Existem outros sinais que a gente utiliza para reconhecimento, mas eu acho que dentro de uma percepção do nosso dia a dia para reconhecimento de que aquilo é uma urgência, esses sinais são bem característicos. Boca torta, braço dormente ou dificuldade de levantar, ou a dificuldade de falar ou de compreender alguma coisa. Fala. A pessoa fica aérea, ela fica com pensamento vago, não fixo em nada. Às vezes ela tá ouvindo o que está sendo falado e não consegue falar, ou ela não consegue compreender o que está sendo falado. Ótimo. Isso é muito importante. Então, Guilherme, agora que a gente já sabe como identificar um AVC, por aqueles sinais que você nos ensinou, a boca torta, o braço dormente ou com dificuldade de ser erguido e a dificuldade de falar ou de compreender uma mensagem, né? Numa situação, por exemplo, você me enviou um vídeo muito impressionante, o vídeo da heróiscontraoavc.com, em que uma pessoa está tendo uma aula de yoga remotamente, já nesse momento de pandemia, e a pessoa que está sendo instruída vê um instrutor tendo um AVC, e ela faz as perguntas certas ali. Ou a gente numa situação presencial, alguém está com a gente conversando e ela começa a apresentar esses sinais. Como a gente deve agir numa hora como essa? Então, Fabrício, o mais importante nesse momento, visto que a gente acabou de falar sobre essa perda de neurônios, né, de função, né, cerebral, o mais importante nesse momento é procurar um hospital o mais rápido possível ou ligar para o SAMU. Qual é o número? 192. 192. Isso. Guilherme, a gente já chegou aqui àquela frase que você disse, tempo é cérebro. Então, quanto mais rápido essa pessoa for levada ao hospital, melhor. Liguei para o SAMU. O SAMU não chega. A pessoa está tendo um episódio de AVC. Eu devo, então, pegar essa pessoa, colocar no meu carro, no carro de um vizinho e correr para o hospital. Sim. Em chegando lá, por que procedimentos essa pessoa vai passar? Então, Fabrini, primeiramente, essa pessoa vai passar por uma tomografia computadorizada, que é um exame de imagem, para identificar se é um AVC hemorrágico ou um AVC isquêmico, ou seja, se há um sangramento ou se há um sofrimento cerebral por uma obstrução de uma artéria no cérebro. Uma vez identificado que é um AVC hemorrágico, que é um extravasamento, existe uma janela, um tempo maior para a gente ter uma abordagem sobre isso. E se for um AVC isquêmico, quais são as nossas possibilidades? Então, Fabrini, desde 1995 houve uma mudança na história do tratamento do AVC com a chegada de um medicamento, um trombolítico. Ele leva à quebra
desse trombo, desse coágulo que está obstruindo o vaso no cérebro, a artéria no cérebro, fazendo com que haja uma retomada desse fluxo e do oxigênio nessa parte do cérebro que está em sofrimento. Uhum. A gente pode aplicar esse tratamento, ele pode ser aplicado até 4 horas e meia depois do início dos sintomas. Esse remédio pode ser aplicado em qualquer pessoa? Existem algumas contraindicações ao uso desse trombolítico, desse medicamento, que é feito via venosa, pela veia. O uso de anticoagulantes em pacientes que têm algumas arritmias cardíacas, mas a principal ou cirurgias recentes, pacientes que foram submetidos a cirurgias recentes também não podem fazer o uso desse medicamento, mas a principal contraindicação ao uso desse medicamento é a janela de tempo da qual iniciou-se os sintomas. Se a gente tem acima de 4 horas e meia, não existe evidência de benefício, uma vez que esse cérebro já entrou em sofrimento definitivo. Uhum. E essa droga, esse remédio, é um remédio que está disponível em toda a rede pública? Sim, a gente tem o trombolítico venoso hoje disponível na rede pública através do SUS e na rede privada em todo o Brasil. Ótimo, isso é uma boa informação, porque é um remédio muito importante, né? Sim, sim. Eu fiquei aqui pensando numa situação. Você falou da janela das 4 horas e meia, em que o remédio pode ser aplicado com um efeito bastante positivo. Mas vamos imaginar a pessoa que está confinada em casa nesse tempo de pandemia, ela está com medo de ir ao hospital e imaginemos que essa pessoa tenha entrado num quadro de AVC e tenha passado das 4 horas e meia em sofrimento em casa, administrando aquele mal. Depois de 4 horas e meia, ainda há o que se fazer? Sim, Fabrini, a pandemia ela agravou muito essa situação que você acabou de descrever, ela foi muito comum e está sendo comum durante a pandemia, com o receio das pessoas de saírem de casa. Então essa janela, né, esse tempo ele acaba se estendendo. A partir de 4 horas e meia, em 2015, houve um segundo momento que alterou essa história do tratamento do AVC, onde vários ensaios clínicos, estudos clínicos desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos, determinaram a importância do tratamento pelo cateterismo na oclusão de grandes vasos do cérebro relacionados ao AVC, onde se mostrou um benefício importante acima das 4 horas e meia, estendendo essa janela até 6 horas e meia. Uhum. Então, hoje a gente tem, com evidência, benefício para tratamento de AVC até 6 horas e meia, dependendo de qual artéria esteja ocluída no cérebro. Nós estamos falando aqui de milímetros, né, porque são vasos. O cateterismo é feito por onde? Qual é o acesso que você usa para começar o procedimento? Então, normalmente a gente utiliza, a gente entra pela virilha, né, pela artéria da virilha, e a gente, com o catéter, a gente vai até o local onde está obstruído a artéria. Uhum. Atualmente a gente tem 2 técnicas. Uma técnica do stent, que é uma malha de metal aberta, onde ele é posicionado exatamente onde está o coágulo, né, que está ocluindo. A gente espera um pequeno tempo para que o stent e o coágulo tenham uma aderência a esse stent, e a gente retira o stent juntamente com o coágulo. Ok, o stent retira o coágulo. Isso, exatamente. E a segunda técnica é um catéter de aspiração, é uma técnica de aspiração, que o catéter encosta no coágulo e a gente submete esse catéter a uma aspiração, sendo que ele retira o coágulo da mesma forma que o stent também retira. As 2 técnicas elas podem ser combinadas e é o que tem mais sido feito. No mesmo paciente? Sim, As atualmente. 2 coisas podem a gente ser utiliza feitas no tanto a mesmo aspiração quanto o stent para fazer a remoção desses coágulos no cérebro. A gente está falando de artérias de 3 milímetros, né? Não, é muito estreito. Calibre mínimo. Sim, a gente tem hoje uma tecnologia muito avançada, muito atraumática e muito segura para o tratamento, que a gente chama de trombectomia mecânica, que foi o advento de 2015 com esses estudos que saíram. Ótimo. A essa altura da nossa conversa, nós já sabemos que o AVC é um problema muito comum. E a pergunta que eu te faço é, você acha que as cidades estão preparadas, devidamente preparadas para atender a população nessa demanda?
A gente tem ainda um déficit no atendimento do AVC no Brasil. Existe um movimento grande para que isso se reverta, através de instituições como a Rede AVC Brasil. Para você ter uma ideia, Fabrini, hoje, atualmente, nós temos 182 centros, entre públicos e privados, que cuidam do AVC. São os centros de AVC. Brasil. Brasil. Mas existe uma estimativa, né, de que haja uma necessidade de 900 centros. Um déficit enorme. Exato. Para uma doença que em cada 4 pega um. Sim, exatamente. Então a gente tem muito ainda que ser trabalhado nesse sentido. Existe um esforço muito grande sendo feito por diversas sociedades multidisciplinares que estão envolvidas no tratamento do AVC. A cada ano a gente ganha um pouco, mas a gente ainda precisa de muito para conseguir atingir a população de forma adequada no tratamento. Eu espero que esse nosso encontro contribua para a gente, de alguma forma, ter um pouco mais de centros de cuidados dessa doença. Sim. Né? O que a gente está buscando é isso, é criar as linhas de atendimento de uma maneira eficaz, segura, né, baseada sempre nessa questão dos centros de AVC. Isso é muito importante para que a gente consiga ter o atendimento adequado da população. Ótimo, ótimo. Bom, Guilherme, a gente chegou aqui a essa parte final, absolutamente certos de que o povo precisa ser educado, é preciso que haja uma conscientização em massa a respeito da prevalência dessa doença tão presente no nosso meio, e também a gente conclui que precisamos preencher esse espaço de centros de AVC. Né? Sim. Se você pudesse deixar uma mensagem para todo mundo que está assistindo, que mensagem você deixaria para nós? Eu acho, Fabrini, que hoje, aproveitando, né, nós estamos no Dia Mundial do AVC, existe um teste rápido, né, que a gente divulga muito, e eu acho que isso é de extrema importância nesse momento que a gente está vivendo em relação a tudo isso que você falou, que é o teste SAMU. Né? Se você está diante de uma pessoa que existe a possibilidade que ela esteja tendo um AVC, você faz o S pedindo que ela sorria, para ver se existe alguma alteração relacionadas ao que a gente falou da... A pessoa está diante de alguém que está tendo um episódio, ela desconfia, a primeira coisa é o S de SAMU, pede para a pessoa dar um sorriso. Isso. Tá. O A do SAMU pede para a pessoa um abraço. E você vai acabar observando que essa pessoa não consegue levantar o braço. Isso é muito importante. Sim. Então vamos lá. Primeiro passo, alguém está tendo um episódio, me dá um sorriso. Depois um abraço. A gente está construindo a palavra SAMU. Isso. Tá. E o M do SAMU seria, pede para essa pessoa falar uma mensagem, passar uma mensagem. Tipo, eu te amo. Sim. Tá? Tô com saudade de você. Pede para ela repetir uma coisa desse tipo. Sim. Tá. E o U, visto esse quadro, como a gente já falou anteriormente, é ligar para o 192, o SAMU. A gente conversou sobre isso antes aqui da entrevista, eu achei isso extraordinário, porque em se tratando de uma doença tão grave, cara, debilitante, que afeta tantas pessoas, que acomete a uma pessoa em cada 4, num país em que há um déficit enorme de centro de AVC, de tratamento, um acróstico simples como SAMU, todo mundo sabe que SAMU, me dá um sorriso, me dá um abraço, me dá uma mensagem, eu te amo, saudade, alguma coisa assim, e percebeu que ela ficou em algum deles, não perde tempo, o de urgência, 192, Sim. E se o 192 demorar, bota no carro de alguém e leva para o hospital. E leva para o hospital. Sim. Tá ótimo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei demais. E fico muito orgulhoso da nossa igreja poder oferecer isso a você. E não só você aqui da Plena, mas você que está assistindo. É uma coisa de utilidade pública. Então quero te agradecer aqui, Guilherme, por sua boa vontade. Foi um prazer. É um privilégio para a gente. É uma oportunidade. Isso. É um privilégio para a gente ter você aqui com o teu conhecimento e poder colocar isso para fora de sala de aula. Uma coisa é você na UF instruir seus alunos. Outra coisa é você poder falar com a população
o quanto isso pode mudar a história de uma família, Sim. o quanto isso pode mudar a história de uma pessoa, né? Uhum. Então, quero te agradecer e pedir para que Deus te abençoe muito nesse teu trabalho, nessa sua missão como médico, como professor, como alguém que está lutando aí para que a gente tenha esses centros de AVC aqui Sim. no nosso país. Eu que agradeço e eu espero que a gente possa estar contribuindo para mudar essa história de Ótimo, uma vez por outra. ótimo. Obrigado. Deus abençoe a todos Amém. vocês.